Então, nesse processo, ação penal 501-3405-59, depoimento da doutora Paula Torres Rolim de Minto. Doutora Paula, como lhe adiantei, a doutora foi arrolada como testemunha. Como advogada, a doutora conhece as regras. A doutora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. E eu vou advertir a doutora apenas por força de lei que se a doutora faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, senhora Paula. Boa tarde. A senhora fez parte da comissão da equipe que elaborou o relatório da Comissão Interna de Apuração da Petrobras relativa à contratação com a Sete Brasil? Fiz. Tá certo. Eu vou fazer alguns questionamentos para a senhora com relação a esse relatório, tenho aqui em mãos. Primeiramente, eu gostaria de saber o que a senhora se recorda com relação a averiguação de influência do senhor Renato Duque para que houvesse a contratação da Sete Brasil para a contratação do segundo sistema, ou seja, aquelas 21 sondas que foram contratadas posteriormente às 7 primeiras. Então, na verdade, assim, existiu o primeiro sistema, né, e o segundo sistema. O primeiro sistema foi a contratação das 7 primeiras sondas. Aí eu queria só ver se eu podia explicar um pouquinho melhor, porque, esse primeiro sistema, houve um GT dentro da Petrobras, e dentro desse GT se verificou a necessidade, o AIP tinha a intenção, o AIP que eu digo a área de exploração e produção, tinha a intenção de fazer um contrato de afretamento, né, para a construção no Brasil, e a área da engenharia, junto com finanças, tinha o interesse de fazer a construção no Brasil pelo um modelo já de construção, que seria diferente desse contrato de afretamento. E aí faria uma estrutura financeira toda para que no final surgiria a Sete Brasil. Esse GT, ele indicou que seria interessante fazer um paralelo, tipo, como se fosse uma competição entre essas duas licitações, e houve essa competição. O problema todo começou a acontecer quando a licitação da engenharia seriam para 7 sondas. Foi isso que a diretoria da Petrobras tinha determinado. E a do AIP seria para 19 sondas. Só que no meio do processo, o ex-diretor Renato Duque, ele determinou que fossem abertos mais um lote de mais 7 sondas. Então seriam 14 sondas, ao invés de 7 seriam 14. E posteriormente, ainda dentro dessa competição, ele abriu mais 2 lotes de sonda, ou seja, ficaram num processo da engenharia, ficou em 28 sondas, e o processo do AIP ficou em 19 sondas. Essa abertura desses lotes não passou pela diretoria da Petrobras, e ele, na verdade, ele fez essa abertura sem anuência, né, e sem passar nenhum documento interno da Petrobras, nada disso. E isso, pela comissão de licitação de exploração e produção, que foi como eu estava dizendo, esse paralelo, né? Uma vinha do AIP, outra vinha da engenharia, né? Essa comissão de licitação indicou dentro do seu relatório que essa abertura de 2 lotes, de mais 3 lotes, na verdade, né, no total contabilizando 28 sondas, teria prejudicado a licitação, porque todos os estaleiros tinham interesse em contratar diretamente com a Petrobras e não ter um intermediário, entendeu? Então, acabou que os afretadores, eles não conseguiam preço nos estaleiros, e com isso fez com que a licitação a gente acredita, isso até está no relatório da comissão da licitação do IP, acredita que essa intervenção do ex-diretor Renato Duque tenha atrapalhado essa licitação do IP. E isso seria interessante para a Petrobras, ela ter essa margem de comparação, né, de preços. E acabou que, assim, ficou um pouco inviável. Essa licitação da exploração e produção foi cancelada e acabou se contratando a Sete Brasil. As primeiras 7 sondas foi contratada com o EAS
que é um estaleiro Atlântico Sul, e que posteriormente, na verdade, a licitação ela começou dentro da Petrobras e foi repassada para a Sete Brasil posteriormente. Então, assim, essa ingerência ele teve no primeiro sistema. Já no segundo sistema, no relatório da comissão, na própria comissão, nós não conseguimos identificar uma interferência tão pacífica, assim, tão forte, entendeu? Agora, no primeiro sistema, a gente via que existia um interesse muito grande que a Sete Brasil, que fosse tudo feito com a Sete Brasil, né? Então, acho que tem um correio que está no próprio relatório, que diz que o Renato Duque ele deu duas opções, quando do cancelamento da licitação da licitação do IP, né? Ou se contrata diretamente a Sete, ou pegam esses proponentes da licitação do IP e adiciona só a Sete. Então, assim, se via o interesse, mas assim, a gente não conseguiu verificar uma intervenção, entendeu? Certo. Esse e-mail que a senhora se refere é o e-mail do senhor Renato Duque para o então presidente Gabrielli? É isso? Eu não sei se foi para o Gabrielli ou se foi para o Ferraz. Eu acho que talvez tenha sido entre o Ferraz. Mas é o que consta aqui no relatório. Não me recordo se talvez tenha o Gabrielli, sim. Não me recordo. Tá. Só mais uma questão aqui. Vocês consta aqui no relatório algumas estimativas de preço, algumas projeções com relação ao preço que poderia ter sido praticado no caso da contratação das 21 sondas, com preços mais favoráveis, e uma tabela comparativa dos preços apresentados pelos estaleiros Juron, Keppel-FELS, Estado do Paraguaçu e Ecovix no primeiro sistema e no segundo sistema. E aqui é ressaltado uma variação de preços global, 7%, 11%, 5%, e especificamente com relação ao estaleiro Keppel-FELS, 24% acima do preço que foi contratado no primeiro sistema. Pergunta que eu faço para a senhora essa diferença de preço ela é justificável de um sistema para o outro? O porquê que esse preço aumentou quando essas ofertas quando a participação desses estaleiros se deu conjunto com a Sete Brasil, por meio de uma proposta única feita pela Sete Brasil? Eu não sei te dizer se porque na verdade o primeiro sistema, né, as primeiras 7 sondas, elas foram feitas uma licitação diretamente Petrobras e estaleiros, né? Então eu não sei. Então a gente não teve, não sei se efetivamente a gente teve acesso na época que o preço veio da Sete Brasil, no segundo sistema, o mais de 21 sondas, o preço veio direto da Sete Brasil. Eu não sei até que ponto os estaleiros foi especificado, o estaleiro tal está cobrando muito mais, etc. Realmente o preço da taxa diária, né, que a gente chama taxa diária, é a taxa de operação mais a taxa de afretamento, elas ficaram muito mais altas do que a taxa do primeiro sistema, que seria a contratação só do estaleiro Atlântico Sul. No entanto, no primeiro sistema, como não havia o operador foi a PNBV. Então, assim, a taxa que se pagou para essa taxa de operação, né, porque a taxa diária, como eu repito, é a taxa de operação mais a taxa de afretamento. A taxa de operação, ela ficou muito baixa no caso no EAS, na contratação do EAS, que foi a PNBV que operou. E aí eu não sei realmente te dizer se... E além disso, a Petrobras ainda tinha alguns riscos a mais para a Petrobras no primeiro sistema que não tinham no segundo. A questão de um contrato de cooperação que foi firmado também, então talvez isso possa ter baixado a taxa no primeiro sistema, feito com que a taxa do segundo sistema tenha ficado mais alta, não sei. A gente não conseguiu chegar numa conclusão efetiva do porquê desses números estarem diferentes, entendeu? A gente só meio que
teve essa ideia de que talvez possa ter sido isso, ou não, né? Não conseguimos chegar numa conclusão. Tá certo. Então tá bom. Obrigada, sem mais perguntas. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores, se tiverem perguntas, eu peço só para daí falarem no microfone, tá? Para gravação. Boa tarde. Em realidade, na verdade, eu vou pedir daí para sentarem aqui, porque tem o transmissor também, tá? Então, pela defesa do Sr. Skornik, tem perguntas? Sim. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a testemunha tem ciência se houve variação de câmbio do primeiro sistema para o segundo sistema nesse período e se no segundo havia exigência de conteúdo local. Havia exigência de conteúdo local no segundo sistema, sim. E acredito que no primeiro também havia exigência de conteúdo local. Não sei se modificou essa exigência de conteúdo local de um para o outro. Não me recordo disso. Agora, a questão da taxa de câmbio, eu não sei dizer se houve variação. Defesa de Pedro Barusco, José Carlos Medeiros e Eduardo Musa. Defesa de Renato Duque. Defesa de Mônica Moura. Defesa de João Santana. João Vacari. O juízo também não tem questões a serem colocadas. Só indago aos defensores. Tem algum defensor no Rio de Janeiro que teria pergunta? Sem pergunta, excelência. Então eu declaro encerrado o depoimento da testemunha, doutora Paula Torres Rolim de Minto. Doutora,